Muito bem, vamos começar a repercutir alguns trechos da sabatina de hoje do presidente da República no Jornal da Manhã. Vamos ao primeiro, Edu, por favor. O que me foi reportado é que, com as sugestões das Forças Armadas, caso acolhidas, se reduz a próximo de zero a possibilidade de fraude. Próxima de zero não é zero. O que todos nós queremos? Não é eleições limpas? Esse clima de animosidade pode ser resolvido há muito tempo. Se o ministro Barroso não fosse para dentro da Câmara dos Deputados interferir diretamente numa proposta de emenda à Constituição que estava sendo votada, que falava do voto impresso. Constantino, você começa essa. Ele está certo, né? Óbvio, houve um grau de ingerência absurdo. Aliás, o ministro Barroso se vangloriou disso. Ele disse numa palestra, eu impedi essa PEC. Ele diz isso, ele confessa o crime, né? Ingerência em outro poder. E o TSE está fazendo de tudo para dar o mínimo de transparência possível à população e transformou um aparato tecnológico que Brasil, Butão e Bangladesh utilizam numa cláusula pétrea, num objeto sacrossanto, e é golpismo você criticar ou fazer sugestões hoje, sendo que até ontem todos eles faziam, Lula, Simone Tebet, Ciro Gomes, Requião e companhia. Então, estamos vivendo algo absurdo. Agora, toda a postura da extrema-esquerda, dos petistas, né, ela não dá a entender que eles estão confortáveis acreditando de fato na pesquisa. A gente pôde ver ainda há pouco que eles estão nervosos, eles estão se exasperando, eles perdem a linha, eles xingam os outros, né, porque eles estão preocupados, eles sabem que essas pesquisas são falsas. Ou você acha que se Piperno acreditasse em Datafolha, dava esse piti patético ainda há pouco? Por favor, Piperno. Não, o piti patético é por sua conta, porque afinal de contas alguém tem que reagir às suas vulgaridades, mentiras, porque você é o inimigo número 1 da verdade, é um negócio incrível. Se o ministro Barroso, como fez alguma bravata, eu fiz, eu aconteci, eu mudei, o fato é que quem votou não foi o ministro Barroso, foi o Congresso, foi a Câmara. O ministro Barroso não tinha um único voto. Então é bom que se esclareça isso, porque os mentirosos chapas brancas, os lambisbolas, botas e coturnos, eles mentem. Então o ministro Barroso não tinha nenhum voto. Quem votou foi a Câmara. Agora, o que me chama a atenção, dane-se aí se o porta-voz chapa branca, ele vai mentir. Isso é o de menos, isso aí o eleitor está careca de saber, é por isso que eles não saem da bolha de 1/3. O que me incomoda é o presidente falar, mas se as Forças Armadas, se o TSE acatar o que as Forças Armadas sugerem, nós vamos ter uma eleição próxima de limpa. Mas uma eleição próxima de limpa não é uma eleição limpa. Ou seja, olha a porta aberta para tentar alguma reação inesperada, alguma reação fora da lei, das 4 linhas. Ou seja, bem no popular, golpe. Piperno? Você prefere continuar acreditando na mentira da sala secreta, no desrespeito ao código eleitoral? Quem mentiu sobre a sala secreta foi ele. Né? A história da sala secreta é dele. A sala escura. A sala escura, né? A história da sala secreta é uma história que vem sendo repetida há 26 anos. Qualquer brasileiro que começou a sua vida de eleitor votando em cédula de papel e viu o sistema eletrônico ser implantado, sabe que há 26 anos não se respeita o Código Eleitoral, que diz em seu artigo 221 que é obrigatória a contagem pública dos votos. Qual foi a eleição que você lembra, Piperno, que houve contagem pública dos votos? Não vem dizer que somar númerozinho de BU... a contagem dos votos está lá, Cristina, disponível em qualquer sessão. Não, me desculpe, mas em qualquer sessão. Se o seu candidato a vereador quiser pedir uma recontagem de votos em alguma sessão de Curitiba, ele pode fazer isso. Os maiores peritos em tecnologia da informação, entre eles os das Forças Armadas, porque sim, independentemente de serem de Forças Armadas, foram formados pelas melhores escolas de engenharia do país, ITA e IME, que todos os futuros engenheiros almejam entrar nessas escolas, porque são as melhores do país. Esses engenheiros deram seu parecer, junto com vários outros peritos e profissionais da área de TI, dizendo que não há auditagem de votos, o sistema não permite e que a contagem não é pública. Ela é feita numa sala secreta. Porque o boletim de urna deu tanto, mas quem garante que foi isso mesmo? É essa contagem que precisa ser pública pelo que diz o Código Eleitoral. Então não adianta ficar se enganando. Isso é chapa branquismo. Aliás, o Piperno disse que o
O Piperno disse que foi o presidente que inventou o negócio de sala secreta, era a manchete do jornal da Globo. Lá atrás. O presidente Sala inventou a secreta com história da 23 sala pessoas. escura. O presidente fala da tal da sala escura. E, aliás, com que credibilidade alguém que fala que o hacker tomou calote... Fala sala escura. O presidente fala sala escura, isso é um absurdo. Eu imagino que tem luz na sala. Eu nunca vi isso. Vamos ao ponto essencial. Vamos ao ponto essencial do debate que a juristocracia quer interditar e não tem legitimidade política para isso, e nem jurídica. A questão é, o debate eleitoral sobre o aprimoramento eleitoral não é entre informática, o debate é jurídico. A Cristina lembrou muito bem, a regra diz que tem que ter contagem pública de voto no Brasil. Então, o que falhou? Falhou o parlamento se apequenou, foi canalha, não entendeu, não compreendeu a dimensão da importância de termos o voto impresso para que você pudesse comparar a contagem feita via byte com a contagem física na própria sessão eleitoral. Perdemos essa oportunidade, mas esse debate não pode ser interditado. E agora erra o presidente Bolsonaro quando fica falando de fraude. Fraude, nesse modelo nosso, é impossível de comprovar que há fraude. Porque o modelo como um todo, democraticamente, ele é uma fraude. Esse é o ponto. Então não cabe falar de fraude. É impossível de comprovar, Serrão, mas não é impossível de acontecer. Não tem como provar. Ele é um mentiroso, ele falou que tinha gente que perda de tempo. sai a volta no outro, e que ele tem vídeo disso. Ele lembrou do inquérito da Polícia Federal, ele disse que não, e da auditoria do PSDB. Ele disse que não dá para comprovar. Ele falou que tem vídeo de gente que votou nele e saiu Haddad. Se tem vídeo, mostra, cara pálida. A gente tem que eleger. Tenha coragem. A gente tem que eleger deputado e senador comprometido com o aprimoramento do sistema eleitoral. O problema é, a gente elege um monte de incompetente, um monte de covarde, um monte de vagabundo, essa é a palavra que tem que ser usada, que não tem coragem de fazer a coisa certa no Brasil. O eleitor tem que cobrar desses caras. É o povo. O povo tem que ter o voto. Democracia é o povo votando. É a essência da democracia. Cris, e ela não está sendo respeitada no Brasil. Para a gente fechar esse assunto. Uma observação curtíssima do que o Serrão falou. A gente elege em partes, porque o nosso sistema eleitoral, com aquele quociente eleitoral, empurra um monte de vagabundo lá para dentro da Câmara e do Senado que nós não votamos. Nós e nem ninguém. Teve pouco voto e entrou com os efeitos tiririca da vida. Então a gente precisa também escolher candidatos que, se eleitos forem por voto, se comprometam a tentar mudar essa regra absurda que está nos subjugando aí, eleição após eleição. Acompanha o voto da relatora. Tem um outro trecho de hoje de manhã, da sabatina do presidente da República no Jornal da Manhã, em que ele fala sobre a imprensa. Roda. Por que ninguém da imprensa procura ter conhecimento no inquérito aberto pela PF em 2018, após o segundo turno? Eu não vi ninguém da imprensa pedir esse inquérito para mim, eu dou para ele. Esse inquérito começou com uma denúncia de fraude fundamentada, onde o próprio TSE informa para a Polícia Federal, em novembro de 2018, que os hackers ficaram, desde início de março até o final do segundo turno, dentro dos computadores do TSE, usando a senha do ministro Banhos e de mais 5 funcionários lá. Por que a imprensa não mostra isso? Que imprensa? A imprensa está acovardada também? Toda a imprensa, não vi, raramente vejo uma imprensa falar sobre esse assunto. Está acovardada? Muito bem, Piperno, começa você agora, por favor. Eu também tenho muitas dúvidas, presidente da República. Primeiro, o senhor, de forma leviana, o senhor disse que venceria a eleição no primeiro turno e não venceu porque um hacker adulterou o resultado e que no segundo turno deram um calote no hacker e é só por isso que o senhor ganhou. Então, cadê as provas? Cadê alguma evidência material sobre isso? O senhor está fazendo uma acusação muito séria, muito dura, muito forte, porque, inclusive, isso macula a própria eleição que o senhor venceu. Outra coisa, o senhor disse que naquela mesma eleição, o
O senhor falou isso hoje, inclusive. Gente que desejava votar no senhor, apertava lá o seu número e aparecia o Haddad, aparecia lá o PT, ou então aparecia outro número lá e não conseguia seguir. E que o senhor recebeu muitas imagens, muitos vídeos sobre isso. Então, presidente, onde é que estão esses vídeos, né? Esse tesouro dessas denúncias que o país todo clama por poder checá-las. Porque, afinal de contas, se o senhor apresentar toda essa materialidade, é óbvio que o senhor vai fazer com que muita gente mude de ideia. Talvez até eu. Fala, Constantino. Não, de novo, né? Olha que absurdo. A gente mostra um trecho em que o presidente chama a atenção que a imprensa, essa mídia marrom, que é sabujo de ex-presidiário, não se interessa por inquéritos da polícia, por investigações, por urna inviolável, sistema inviolável que foi violado. E aí o Piperno vai lá e liga a metralhadora giratória para denunciar, atacar de maneira vazia, leviana, o próprio presidente. Quer dizer, acusou o golpe. Se a imprensa dependesse apenas de Pipernos, né, e companhia, a gente sabe o que estaria acontecendo. Tem matéria sobre tudo isso que você está questionando e que ele questionou. Abre aí as internets da vida que você acha um monte. Nós temos espaço para mostrar essa postura militante, enviesada, de uma imprensa que é puxa-saco, bajuladora. Que é o que você é em relação ao presidente da República. Ninguém chega aos teus pés. Ele não é um ladrão. Calma. Ninguém chega aos teus pés nesse tema. Quando eu digo que é um ladrão, você sabe de que eu estou falando. Não sei. Daquele que você vai votar. Milicianos, rachadinhos, não sei. Eu vou votar, não sei. Eu tenho um filtro ético, né? Então vamos lá. Mas deve estar vazando. Essa militante. O seu filtro ético deve ter sido comprado mais de uma imprensa histérica, anti-bolsonarista histérica, que deve ter milhões aí de razões para essa postura, né? Milhões de razões. Essa imprensa denuncia, acusa o golpe. O presidente diz uma coisa, ela vai lá e no minuto seguinte prova que é verdade. Não se interessa em averiguar. A Cris trouxe aqui um ponto importante. Alguém já viu o grau de escrutínio, de sabatina, envolvendo tantos familiares em relação ao Lula? Alguém já viu isso? Algo parecido? Claro que não. Por quê? Porque é uma imprensa que puxa o saco de ladrão. Cris, por favor. E eu cobri muitas coletivas, eu cobri um pedaço da Lava Jato, eu cobri um monte de crimes de corrupção em governos municipais, estaduais, federais, e nunca vi, 32 anos de jornalismo, o nível de pressão que fazem sobre um político que não tem, aí o Piperno fica com esse discursinho, as narrativas, né? Eles ficam plantando para tentar ver se cola. Esse discursinho de chapa branca, de passapanista, essa bobajada. O fato é que não houve uma comprovação de um crime envolvendo o presidente. Então querem falar de rachadinha de filho, que já terminou a investigação, não falam das rachadinhas do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que é do PT, aliás, da Câmara Municipal do Rio, que é do PT, que era muito maior do que a do Flávio Bolsonaro. Aí fala Assembleia, eu falei aqui. Casa comprada pela mãe, pela tia, pela avó, pela cadelinha, pela cachorra, pelo papagaio, pelo gato, e não fala do presidente. Aí vem cobrar a mansão do filho, a hipoteca de não sei o que, não fala do presidente. Aí quem vem aqui levantar esse tipo de militância, esse tipo de viés da imprensa é passapanista, é chapa branca, é assim que nos chamam, extremista, xiita, né? Bonito colocar esses rótulos nas pessoas apenas porque nós queremos olhar os fatos como eles são. E o fato ali é que houve, nesse caso aí da imprensa, houve desde o primeiro dia do governo uma pressão muito grande sem haver indícios fortes, ou pelo menos algo mais contundente, era só suposição que depois não se confirmava, e ficam indo e vindo e voltando, e indo e vindo e voltando nas mesmas ladainhas. E quando estão numa sabatina para fingir que são muito duros, muito jornalísticos, jogam no mesmo pacote 10 acusações, um monte delas levianas, em vez de focar num ponto que talvez sim pudesse tirar uma resposta que ajudasse o eleitor a decidir seu voto. Então, não há um jornalismo honesto nesse tipo de jornalismo praticado por essa imprensa militante. Sinto muito, Piperno, se é do tipo de jornalismo que você gosta. Não é do tipo de jornalismo que nós gostamos, o que não quer dizer que nós façamos jornalismo chapa branca. A população gosta, tanto que a população reprova esse tipo.
A população, aliás, dedica a ele amplos índices de rejeição, porque sabe que são histórias mal contadas e que o jornalismo chapa branca não tem coragem de perguntar. E ele se ofende, sim, quando o jornalismo independente o questiona, não só a respeito desse tema, mas de vários outros que mexem muito com a questão. Lembrando, Bolsonaro aceitou petista na bancada que ia sabatiná-lo. Lula não aceitou vir sequer a Jovem Pan. Serrão, para a gente fechar. O nazi comum no fascismo gosta de acusar os outros daquilo de que exatamente eles são. Ponto.